gente vai mudando ao longo do tempo. Por quê? Porque antes, nos podcasts, eu ficava a tarde inteira com o coração parecia que tava ruim. Aí eu coloquei mais pessoas. Boa noite, está começando mais um podcast de jornalismo da Unicecal. Meu nome é Ana Júlia Cardoso e hoje o tema é Desmistificando a Análise Corporal. A entrevistada de hoje é a psicóloga Lourdes Maria. Pode se apresentar para a gente, Lourdes? Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Fiquei muito grato em poder participar desse podcast aqui. Eu sou Lourdes Maria Mitty. A minha formação universitária, eu sou psicólogo. Eu atuo como analista corporal e comportamental, também em palestras, eu sou palestrante e trabalho com a hipnose, sendo que a hipnose eu faço diante dos meus analisados, porque hipnose por hipnose, aí não. Ah, eu quero fazer hipnose. Não. Então, essa sou eu, Lourdes Maria. É bastante informação, pessoal. Então, a gente vai começar entendendo o que é a análise corporal e como que ela ajuda as pessoas através da psicologia e essa análise com esse incremento, esse desenvolvimento. Como que é esse trabalho da Lourdes? É muito interessante, inclusive. Então, eu deixo bem claro que a psicologia me tirou, mas bem mais tarde para a faculdade. Eu fui fazer minha psicologia, eu tinha 44 anos de idade. Ou seja, eu sou um bom exemplo para dizer que nunca é tarde para começar alguma coisa na vida, né? E aí eu fiz a minha faculdade de psicologia, devo muito a ela, mas aí eu ia fazer, em 2017, ia fazer um ano sem fazer nada, me convidavam para fazer uma pós, não vou fazer. E não sei da onde me veio a análise corporal comportamental. E aí eu me lembrava que na faculdade eu pensava assim, deve ter algo a mais, deve ter algo a mais, deve ter algo a mais nas aulas, porque eu me permiti sendo desmontado toda noite pelos professores em sala de aula. Porque a psicologia, quando você se permite se desmontar, tipo virar um vaso de barro, você é desmontado toda a aula ali, né, para ser remontada. E então eu devo tudo à psicologia, mas a análise corporal é o meu forte. Então a análise corporal ela é feita corporalmente, né? Você olha as 6 partes do teu corpo, que é os olhos, a cabeça, os olhos, a boca, o tronco, o quadril e as pernas, onde você vai vendo o formato desse corpo para entender como essa pessoa funciona, olhando um pouco dentro da teoria. Isso começa lá com o Freud, onde ele dizia que não é só um corpo que ele estava cuidando como médico, mas sim um corpo e uma mente. E Reicher era aluno do Freud, mas ele não concorda exatamente com o Freud, com tudo que ele fala ali, e acaba pegando uma outra linha, e ele diz o seguinte: é um corpo e uma mente tão entrelaçado entre eles que o formato desse corpo explica como essa mente funciona e pode colocar essa mente no recurso, ou cada traço no recurso. Então, o Reicher que começa com 5 traços de caracteres. E ali eu vou falar, lembrando que são nomes científicos, por favor, não tem nada a ver com transtorno, patologia. Então, os nomes dos 5 traços de caracteres são esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Então, depende de quanto você tem de cada um desses traços, você se comporta de uma certa forma. Depende de quanto você tem de cada um desses traços, você age. Então, você tem facilidade em algumas coisas e dificuldade com outras. Por exemplo, se você for fazer uma trilha no meio do mato, são várias trilhas que estão abertas ali.
Só que algumas trilhas ninguém passa. Então, se essas trilhas ninguém passa, o que que acontece? Essas trilhas, o matinho cresce e ela desaparece. Então, nessas 5 fases que a criança tem, o primeiro, o uterino, se ela dentro do útero, digamos que tinha 50 trilhas, ela não usou 50, ela usou 25. E 25 o matinho cresceu, ou seja, veio a poda neural e simplesmente levou embora, porque a criança nasce com neurônios sobrando para serem podados. Aí ela vem para o mundo, que é o primeiro movimento que ela tem, de 1 mês de idade a 1 ano, que é chamado de oral. E nesse movimento, quando ela do oral, ela é porque ela chora muito. Se ela é muito oral, é porque ela chorou de um mês a 1 ano muito. Isso significa o quê? Que ela usou muito dessas trilhas para ela, então poucas foram eliminadas. E assim vai. Cada movimento depois é de 1 ano a 2 anos e meio, que é o psicopata, de 2 anos e meio a 3 anos e meio masoquista, e de 3 anos e meio a 5, 6, às vezes os mais tardios, até 7 anos é o rígido. Então, aquelas trilhas que não foram usadas, elas acabaram sendo eliminadas pela poda neural. Ou seja, se você não usou muitas trilhas no tempo uterino, que é o esquizoide, como você depois quer ter criatividade sobrando ou ser muito criativa? Se aqueles neurônios que sobraram foram retirados pela poda neural. Então, por isso que uma pessoa é mais criativa, a outra é mais comunicativa, a outra é mais líder, o outro já é mais, tem uma necessidade de ver o detalhe do detalhe do detalhe, e a última, que é a rígida, tem a necessidade de ser ágil, comprometida, competitiva. Então, cada um tem o seu traço em pico maior, onde funciona com maior capacidade. E se você, Ana, tiver um pico, vamos dizer que você tem um pico grande na oralidade, e te colocam para trabalhar lá no fundo de uma sala, dentro do teu trabalho. Isso significa que você vai ter prejuízos emocionais, isso significa que você pode ficar doente emocionalmente. Por quê? A posição das cadeiras influencia como a pessoa se comporta ou mantém a produtividade no trabalho? Isso aí. Quando a pessoa tem muita criatividade, por exemplo, e ela está numa posição onde ela tem que assumir o trabalho de execução, ela está cansada na metade da tarde já. Agora, se a pessoa tem muito os traços de executar e colocar ela lá para ser criativa, vai ser a mesma coisa. Então, muitas vezes, existe muito estresse ou existe uma ansiedade elevada nos ambientes de trabalho. Por quê? Porque as pessoas estão, como você falou, em cadeiras erradas, ocupando os espaços, os lugares onde elas têm pouco do traço delas. Elas trabalham, sim, sofrendo muito. E se elas estivessem na posição onde elas têm os traços mais altos, elas trabalhariam quase que se divertindo. E o reconhecimento desse sofrimento, vamos intitular como um sofrimento ali da pessoa que está trabalhando, como que ele pode ser feito? É a pessoa mesmo que se auto-identifica? Como que funciona isso? Sem a ajuda de um profissional, a pessoa vai conseguir identificar que ela está passando por isso? Muito difícil, Ana, muito difícil pelo seguinte, ela vai entrar em processo de ansiedade elevada, estresse, ela vai virar pessoa que falta de vez em quando, porque ela não está bem. Eu atendi, há um tempo atrás, uma pessoa que precisava estar doente, ter dor de cabeça, ter problemas, porque o ambiente onde ela estava muito pesado. Quando ela fala que ela trabalha na criatividade e ela é completamente uma pessoa líder e uma pessoa executora, eu falo para ela, isso aí não é para você. O que que ela faz? Ela troca de emprego e vai num lugar, ela consegue não exatamente só executora, ou só líder, mas ela muda, ela sai da criatividade, porque ela quase não tinha criatividade, não tendo como vai exercer. Né? Então, essa que é a dificuldade. Então, as empresas, quando colocam todos os seus funcionários feito a análise corporal, essa empresa não vai ter aquelas
picuinhas entre funcionários, porque eles vão conhecer que ele é assim, o outro um pouco mais assim, o outro um pouco diferente. Que alguns precisam de algumas coisas que os outros não precisam, né? Então é um conhecimento ali da equipe. Eu acho que trabalhar às claras sempre deixou as pessoas muito confortáveis. Muito confortáveis e menos faltosos. Né? Então, quando a equipe toda sabe mais ou menos como funciona, porque pensa, sente, age, reage do jeito que faz, ela se torna uma pessoa mais feliz. Os do lado, os que estão ao redor dela, percebendo e também vivendo assim, claro que é um ambiente muito mais confortável e um ambiente muito mais agradável, ou seja, menos tensão, menos ansiedade, menos aquela sensação de que tira a pessoa do trabalho. E quando acontece da pessoa não conseguir ficar, assim, mais de um ano no mesmo trabalho, assim, eu conheço várias pessoas que não conseguem se manter, mais que esse tempo no trabalho já se sentem angustiadas, já se sentem agoniadas. Uhum. Eu, às vezes, faço para as pessoas o seguinte, eu faço uma análise ou uma avaliação estratégica, que eu posso pegar a pessoa, ela entra em contato comigo e eu faço uma meia hora, assim, um pequeno bate-papo com ela para fazê-la entender. E eu tive, faz pouco tempo, com um rapaz, um trabalho mais ou menos assim, e aí ele fala que ele realmente não ficava nos empregos. E quando ele foi citando no emprego o que ele fazia nesse, o que ele fazia naquele, o que ele fazia naquele outro, o que ele fazia naquele outro, até que ele chega no que ele está fazendo, não tinha como ser diferente. Se ele ficasse mais tempo naquele lugar, ele estaria doente, porque ele é uma pessoa muito criativa e líder. E ele sempre estava sendo liderado e realmente até às vezes rebaixado, porque a pessoa criativa é uma pessoa mais calada. E o fato, às vezes, de ser mais calado é considerado, infelizmente, de antissocial. Submissão. De antissocial. A criança dentro da escola, dentro da sala de aula, vocês dentro da faculdade, aquele aluno que às vezes é tão quieto, que parece que não quer falar nada, não quer nem aparecer, ele quer ser inclusive invisível na sala de aula, ele é considerado muito antissocial. Olha só, é o mais inteligente da turma, é o mais criativo da turma. E as pessoas tratam assim. Então veja quanto sofrimento atrás de uma pessoa dessas. Em outro exemplo prático, você já viu a análise corporal mudar totalmente a vida de uma pessoa? Algum caso crítico que a sociedade julga como as pessoas que são consideradas escórias da sociedade? Sim, alunos de escola, né? E aí eu fiz uma análise uma vez para uma professora, ela é doutora em educação, ela trabalha no EPG, e aí ela falou assim, que ela tinha alunos e que ela via os alunos de uma forma X e Y. E a partir da análise dela, ela viu os alunos diferentes e convidou um outro aluno para fazer a análise. E ele mudou a sua forma de ser. Tem um outro caso de um menino que ele usava os óculos, né, lente muito grossa, né, que chamam de fundo de garrafa, às vezes. E aí ele também tinha dificuldade porque ele tinha até abuso, porque isso é abuso, você ter que usar um óculos de grau tão alto e você ser chateado todo momento. E aí, a partir da análise, a partir desse conhecimento, ele disse o seguinte, fiz ele entender que tanto eu usando óculos, quanto ele usando óculos, quanto a pessoa cadeirante, quanto a pessoa que está faltando uma perna, um braço, nós somos deficientes. Aí ele, como assim eu deficiente? Eu falei, se você tirar o óculos e eu tirar o óculos, eu vou enxergar um pouquinho, você vai enxergar menos ainda. Então, a partir do não uso do óculos, eu vou ter uma deficiência e você também. Né? E aí eu falei, agora então se coloca no lugar do cadeirante, te coloca em vários outros lugares. Aí ele simplesmente disse assim, fale quem quiser, para mim, eu nunca mais vou me importar. A nota dele de 6,5, 7, 7,5 foi para 9,5, 10. Por quê? O outro é outro, o cara é inteligente, ele deixou de... o fundo de garrafa, joia! Você ali com seu óculos grosso, sim, que bom. Ele me faz a diferença. Então, ele começou a usar isso a favor dele. Digamos que a aceitação, então, é um caminho para... Aceitação é um caminho total para isso. E a aceitação, sabendo como você funciona.
Porque você age, reage, porque você sente, porque você pensa, porque você é diferente do outro. Faz toda a diferença. Por exemplo, casal. Quantas vezes eu pego casais que estão quase se separando, ou estão no ultimato, ou às vezes já estão até separados, e quando eles começam a entender o traço de um, o traço do outro. E quando eu coloco esse casal, depois de 2, 3 sessões, juntos, para fazer o homem entender como a sua esposa funciona, para fazer a esposa entender como o seu marido funciona, e eles começam a olhar um para o outro e começam a perceber quanto eu julguei, quanto eu condenei, quanto eu errei, quanto eu fui maldoso, maldosa, tudo muda. Mas não é porque ele julgou, condenou e é maldoso. Não, porque não sabia. E o outro também fez tudo isso porque não sabia. Então, por que não se perdoar e viver uma vida plena, gostosa e amável? Por isso que eu adoro trabalhar com casais. Eu acho que a maioria das mulheres, elas buscam esse entendimento da parte masculina. Sim, Que os homens, não sei, na análise corporal, mas eles costumam falar menos, né? É muito difícil um homem que fala bastante. Então a mulher, ela já tem a tendência em conversar bastante e procurar ser entendida, procurar se explicar. Olha, eu tenho vários homens que falam mais com suas esposas. Porque depende, se esse homem é mais oral do que racional, ele vai falar mais. Se essa mulher é mais oral ou racional, ela vai falar mais. Ó, um dos casos que me chamou muito a atenção, já faz uns 6 anos ali, um pouco mais, me chamou muita atenção, é que a mulher, e o casal veio, entrou na sala, daí eu perguntei qual é a queixa. E a mulher simplesmente disse assim, ele só chora. Quem chora é eu, é você, que eu já sei, nós somos mais orais, né? Agora, tem pessoas que a gente já chorou baldes de lágrimas e a pessoa está tentando pôr o primeiro pinguinho no copinho, porque elas não conseguem chorar. Tem pessoas que pode talvez estar velando o pai ou a mãe e parece que não sai uma lágrima. E as pessoas ao redor, inclusive, julgam. Mas se a pessoa é tão racional, ela não vai conseguir chorar. Então, esse homem chorava. Aí essa mulher falou, eu vim trazer meu marido que chora muito. Quando eu fui fazer a análise desse homem, ele é muito, muito oral. Ou seja, se esse homem não chorasse como chorava e como continua chorando até hoje, talvez num movimento diferente, ele não estaria saudável. Porque para os orais, chorar de vez em quando. Eu, por exemplo, hoje de manhã, antes de fazer o programa na rádio que eu faço, sobre saúde, eu entrei em contato com meu filho, porque hoje ele mora no Canadá com a esposa dele. Eu entrei em contato. Tem um minutinho para mim e ele abriu o vídeo comigo. E eu falei, oi filho, oi, tudo bem? Falei algumas coisas com ele e eu falei, vamos desligar. E eu dei aquela choradinha antes do programa. Era uma necessidade humana minha. Isso é do oral. É do oral. Então, isso para mim hoje é uma naturalidade. Você aceita que você tá chorando, chorou ali, passou e vida que segue. Não é, tá chorando, tá acabando o mundo. Imagina esse homem, como ele era falado no meio da sociedade, e principalmente no meio da parentagem toda. Um homem chorão. Um homem chorão. A mulher também. Até as crianças já falavam um pai chorão, um homem chorão. E eu lembro que faz um tempo depois eu encontrei esse casal no mercado. E a menininha já estava maiorzinha, né? Dela, tia, ela me reconheceu assim. Tia, hoje meu pai pode chorar no meu colo, inclusive. Eu deixo ele chorar. Olha só que situação. Um homem que às vezes pegava o carro de madrugada, saía com o carro mais para dentro do interior, para chorar dentro do carro o suficiente. Agora pode chorar no colo da esposa, da filha, quando necessário. Então, se esse homem não tiver um espaço para de vez em quando chorar, esse homem adoece. Essa mulher que tem muita oralidade não tiver um espaço de vez em quando para chorar, ela adoece. Essa funcionária que está numa posição completamente errada, não é a favor do que ela foi melinizada, do que os neurônios fizeram, do que a poda neural fez. Se ela tiver contrário a isso, a necessidade às vezes de chorar existe e é mal interpretado. Aí o outro às vezes faz coisas horríveis e não consegue tirar uma lágrima de dentro dele também, é difícil. Por exemplo, eu estava atendendo uma mulher
que tinha problema sério de saúde, e atendendo ela, de repente, do nada, claro, do nada no sentido humano, mas ele tinha problemas, ele vem a falecer. Só que eu tinha atendido o filho dela, literalmente racional, literalmente muito racional. Não derramou uma lágrima. Quando eu soube do ocorrido, eu logo avisei ela, ó, seu filho não vai chorar, ajude, dá um abraço de vez em quando para ele, não se gruda nele, porque ele não vai gostar, e deixa ele lá no canto, avisa suas irmãs. E eu fui no velório e peguei o menino e puxei ele pro lado, falei, ó, eu sei que você vai ter dificuldade de chorar, porque o irmão já estava se esgoelando lá e ele não, né, já fazia umas 6 horas que ele estava ali no velório, e eu puxei ele pro lado, falei, ó, você dificilmente vai chorar, você vai ter dificuldade, mas ó, você pode estar gostando tanto do seu pai quanto do seu irmão ou mais. O seu irmão tem essa necessidade, ele é muito oral, ele vai chorar. O que você vai sentir, talvez 2, 3, 4 dias depois, você vai sentir um pouco mais. Aí a ficha vai cair, mas ainda assim as lágrimas vão aparecer, se aparecerem muito poucas. É uma individualidade, né? E cada traço, ele tem o seu tipo de sofrimento, o seu Sim. tipo de Sim. se expor, ou não se expor, né? No caso do esquizoide, né? Sim. Bom, o esquizoide, o que ele teve? Para você ter um esquizoide alto, você teve um útero difícil. Não que a sua mãe não te quisesse, não, pelo contrário, talvez a sua mãe te queria, mas útero e você, e cordão umbilical, às vezes ficava apertadinho, gelado, e aí havia sofrimento para essa criança. A sensação que ela tinha, que tinha alguém rejeitando ela, não que alguém estivesse rejeitando. Essa é a sensação do esquizoide. Quando, às vezes, ele não se sente bem, ele tem uma sensação enorme de rejeição. Mas ele é muito criativo, ele tira as coisas do zero, ele é o cara. Por exemplo, oral, 1º ano de vida. Então, às vezes a criança chorava e lá vinha seio, lá vinha bico, lá vinha chupeta, lá vinha trocar roupa, vinha isso, vinha aquilo. Mas o que essa criança precisava é que coçasse aqui. Um bichinho tinha mordido ou tinha uma irritação aqui. Imagina você, Ana, ter uma irritação aqui, você não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Você Fica não pode agoniada. ficando agoniado. O que o bebê faz? Chora. Não que as pessoas não cuidassem desse bebê, eles não souberam atender o pedido desse bebê. O que essa criança que chorou muito é hoje? Comunicativa. Ela ri, ela chora, ela começa um assunto, ela começa outro, não termina um, não termina outro, ela meio que se esquece, depois volta. Mas é uma pessoa oral que gosta de estar. Por exemplo, se você for agora para o psicopata, nome científico, né? Ele percebeu que ele era para fazer gracinha quando as visitas vinham na casa. Quando ele não fazia as gracinhas, o que o pai e a mãe pegavam? Se ele estava no colo e não fazia as gracinhas, então vai para o chão. Ele se sentia descartado ali. Então, ele se sentia manipulado pelos adultos. Quais são as principais situações do psicopata? Ou ele é um bom líder, ou ele é um bom manipulador, porque já foi manipulado, então sabe manipular. Ou ele é um bom líder, porque foi muito bem liderado e sabe liderar. E se você for por masoca aqui, o masoquista é o desfraude. Muitas crianças foram desfraudadas muito tempo antes do normal. Aí, quando os pais estavam saindo, a criança fez cocô, xixi, né? Sujou a roupa. Porque você sujou a roupa, por que você não avisou? Por que não disse? Da próxima vez você fala e para de sujar a roupa. Mas enquanto a milinização não tiver exatamente no cóccix, onde ela tem toda a situação dela colocada, ela não vai saber. Ela vai sentir que sujeira saiu quando está do lado de fora. Todas as pessoas têm traços, desde uma pessoa autista a uma pessoa que... Todo mundo. Todas as pessoas. Nós somos a mistura dos 5 traços, não interessa. Você só não tem eles formado enquanto você não chegar aos 6, 7 aninhos. A partir dali, você é de adulto que você é ali. E tem a ver com formação de caráter, porque eles falam que até 7 anos existe essa formação de caráter. Por exemplo, nós duas podemos ser irmãs. Ou podemos ser até irmãs gêmeas. Vamos dizer que nós duas sejamos irmãs gêmeas. Só que eu vou crescendo e vou vendo uma coisa e vou me chateando. Você, com a mesma coisa que você vê, você acha graça e ri, mas eu vou me chateando, você acha graça e ri. Ou seja, você está formando os seus traços da sua forma pela mesma situação. Então, quem forma nossos traços é o ambiente que a gente vive, e não só o ambiente que a gente vive, é como eu vi esse ambiente que eu vivi.
Como eu senti esse útero que eu estava. Os pais têm uma grande influência, então, nessa formação dos traços das crianças. Poderia ter ser, mas não tem como ser diferente, né? Porque o ambiente vai acontecendo. Veja, eu e você somos gêmeas e cada uma pensa de forma diferente, né? Digamos então que uma pessoa que é oral, ela tem que ser oral e, enfim, uma pessoa que é rígida, ela tem que ser rígida. E assim Ela as pessoas vão formando e não percebem, não percebe. Aí, às vezes, acontece assim, como eu posso fazer para que o meu filhinho, a minha filhinha, nasce mais assim e tenha uma vida mais assim? Não Então, existe. os pais manipuladores, né, que querem que o filho seja tal coisa, querem que o filho seja outra. Muito difícil, porque tem a ver com os traços e caracteres, com o que eles vê com a situação. Por exemplo, uma vez eu atendi um menino que viu que o pai empurrou a mãe numa discussão e ela machucou as costas. Só que quando ele explicou isso, eu chamei os pais e aí os pais fizeram encenação como era aquele movimento. Então, na visão que o menino estava, ele viu que o pai empurrou a mãe. Na real dos dois, a mãe estava nervosa, queria pegar o carro e sair, e o pai achou que isso seria perigoso. Então, aí ele trancou a porta, tentou pegá-la na mão. Como ela puxou a mão, ela caiu de costas. Para a criança, o pai jogou a mãe de costas e agora ela está dodói. Então, é uma coisa que não tem conserto, já foi. Já foi, mas quando os pais colocam esse entendimento, filho, o pai não machucou a mãe errou. Filho, o pai jamais ia fazer isso com sua mãe. Então, quando ele começa a entender, e isso é colocado a limpas, essa criança que já estava sofrendo 5 anos, porque o pai machucou a mãe, isso acaba. 5 anos. Isso acaba. Criança é um negócio, né? Porque tudo que vê grava, né? É uma esponja. Então, a partir do momento que viu ali o pai e a mãe se desentendendo, não tem jeito. Vai ficar na cabeça da criança, isso vai gerar um certo... vai gerar pela posição que ela estava e pelo que ela entendeu da situação, que às vezes é completamente diferente. E os pais muitas das vezes não explicam, né? Passa, não explica, pra eles é natural, é normal. É normal, eles não viram que a criança pegou esse trauma. E que às vezes aparece mães, assim, ou pais no consultório. Mas eu acho que meu filho vai ter um problema sério porque ele passou isso, aquilo. Aí eu vou lá, atendo a criança, vou vendo aos poucos. E a criança, eu entro num assunto que puxa aquilo lá, não lembro. Para o pai, ele devia de lembrar. Agora, tem situações que a criança lembra e coloca em ênfase. E que o pai diz, ou a mãe diz assim, mas aquilo não foi nada. Percebe? Aquilo que não foi nada para o pai foi trauma para a criança. Aquilo que parecia que poderia ser criança, poderia ser um trauma para a criança, ela nem lembra. Então, é do individual, é de cada um. Como você viu a situação no momento que você estava. Por exemplo, se nesse momento você está feliz, você me ouve de uma forma. Se nesse momento você estaria muito triste, muito chateado, acabado de brigar com o namorado, você ia me ouvir de outra forma. E daqui a pouco, o que eu vou falar agora, você vai ouvir de outra forma. Então, essa é a realidade. É uma caixinha. Imagina os casais, 2 caixinhas. Totalmente diferentes, criação diferente. E precisam se ajustar. Por isso que eu digo, eu adoro trabalhar com casais, porque as mudanças deles, os cuidados que eles começam a ter um com o outro, porque sempre um joga a culpa no outro. É porque eu não precisava vir na sessão, eu só vim por causa da minha mulher. Eu não precisava vir, eu só vim por causa do marido. Normalmente, aquele que diz que não precisava vir era o que mais precisava. Porque na cabeça da mulher, o homem sempre vai ser o problema, né? Na cabeça e do homem, vice-versa. E às vezes aquele que insiste em não querer vir é o que mais está sofrendo, faz sofrer, tá doendo e faz doer. E não sabe que tá sofrendo, né? Um sofrimento oculto. E não sabe por quê? Porque eu não tenho essa noção. Ele tá vivendo do jeito que tá vivendo, pronto, acabou. E em quais casos que você usa hipnose? Porque hipnose é um assunto polêmico, né? A gente tem aí no mercado uma visão errada sobre o que é hipnose. Errada, infelizmente. Eu não uso hipnose profundamente. Eu uso a hipnose bastante rasa nos seguintes casos: abuso, principalmente abuso sexual, abusos verbais muito fortes, mas só a partir da análise corporal comportamental que eu faço, eu uso depois de 2, 3, 4 sessões, que eu já procurei tudo que precisa procurar nas profundezas,
e que, se preciso for, eu levo a criança até o útero da mãe e começa por ali, né? Eu levei uma vez uma mulher para o útero da mãe dela e houve muito choro. Desde os 4 meses que eu tentei ir levando ela até os 7, 8 meses, muito choro. E aí depois ela consegue contar que estava muito ruim lá dentro. Mas ela não precisa saber o que tinha de ruim lá. Então eu não levo tão profundo. A pessoa não enxerga o externo, ela só sente o que ela estava Sim. passando. E aí depois ela nasce e ela começa, então ela volta para a vida dela, vai vindo. Então eu faço eu faço a hipnose uma única vez. Uma única vez na pessoa. Por isso eu não faço hipnose por hipnose. Você chega lá, Ana, ai, Lourdes, faz hipnose para mim. Não. Ah, mas eu te dou 10 mil reais. Não, eu preciso dos 10 mil reais, mas eu não vou fazer. Porque eu não sei, se eu não sei dos seus traços, eu não sei como você funciona, eu não sei qual é o seu comportamento, eu não sei se você tem, além daquilo que você acha que está te traumatizando, tem outras coisas, e às vezes aquilo que você acha que está te traumatizando nem está. Tem algo escondido pior. Então, eu não faço. E o que ela se difere dessa hipnose que a gente conhece? Às vezes as pessoas fazem hipnose, vocês veem, às vezes, em vários lugares, bastante no sensacionalismo também, né? De você fazer a pessoa literalmente fazer o que você quer que faz. Então eu não gosto disso. A pessoa vai ter que ir formando a sua história, ela vai ter que ir vivendo a hipnose. Ela vai ter que ir vivendo a hipnose, mesmo porque eu levo ela a alguns lugares que eu ampliei, que são meus, né? Eu ampliei alguns lugares, eu levo a pessoa em alguns lugares que quando ela volta muito, mas muito, muito feliz. Muito radiante. Aquilo ela tem como vida nova. E qual que é a sua opinião, Lourdes Maria, sobre a análise corporal ser tratada como uma pseudociência e não ser comprovada cientificamente? Hoje já está comprovado cientificamente, porque a análise corporal ela tem vários artigos internacionalmente publicados, né, vários artigos. Hoje, inclusive, eu estou fazendo a recertificação da análise corporal, aprovada pelo MEC, né? A análise corporal, o Corpo Explica hoje já tem pós-graduação, então hoje já não é mais aquilo que há 3 anos atrás eu sofria muito por causa disso, né? Hoje não mais. Hoje já chegou a ser questionada muito, por conta desse fator? Muito. Cheguei a ser questionado muito mesmo porque eu sou psicóloga, por que eu desço a escada para ser terapeuta? Mas sobre análise corporal, uma pessoa que não é psicóloga, ela pode ser analista? Pode, ela pode ser, mas eu digo que a psicologia, eu acho que me alavanca muito, né? Ela me alavanca muito, mas eu trabalho dentro da análise corporal comportamental, dentro da hipnose, palestras, que eu adoro fazer muito também. Por quê? Porque na palestra eu mostro às pessoas, de uma forma um pouco diferente do que aqui, o que é essa análise e como ela está presente em você, dentro dos 5 traços, uns menores e outros maiores, percentual. E aí, a partir dali, que falta? Fazer análise, conhecimento mais profundo. Então, hoje a análise corporal já não é mais aquilo, uma ciência, né? Então, ela já está um pouco mais legalizada, já o MEC já está ali, então já estamos já está caminhando, vai caminhar mais ainda. A hora que a primeira turma de pós estiver bem formadinha, a coisa muda mais ainda. E o que você diria para as pessoas que querem se conhecer através da análise corporal, assim, como uma mensagem final? Bom, eu sou analista corporal, né? Então eu diria, venham ver onde que eu estou, quem eu sou, venham fazer sua análise. Tanto faz, você homem, você mulher, você marido, você mulher, você adolescente, você criança, você de 80 anos, porque eu já atendi criança de 8 a 80 anos. Se criança de 8 anos entende muito bem seus traços e pessoa de 80 anos entende, todo mundo que está ali no meio vai entender muito bem. É isso aí. A análise é um autoconhecimento? É um autoconhecimento profundo e que na primeira sessão de 2 horas você já sai de lá sabendo sobre você. Você já sai de lá sabendo como você funciona, por que isso, por que aquilo, por que aquilo, por que aquilo. Dá um embrulho, né? É uma panela de pipoca que vai estourando durante a semana. Eu sempre digo assim, vai ser uma semana um pouquinho mais pesada, porque você vai lembrar muita coisa, mas vai fazendo seu autocontrole, vai fazendo seu auto-perdão, e vai fazendo um monte de coisa nessa semana que depois tudo muda. Porque a análise corporal, ela tem objetivo.
é análise 50% e 50% é você. E onde que as pessoas conseguem te encontrar, Lourdes? Posso falar o meu número de telefone? Pode sim. Então, as pessoas conseguem me encontrar no 429 99920018. 9999920018. Eu tô na Balduino Táxi, 1556 Altos. Ali estou com o meu consultório agora e aguardando você, inclusive, nessa situação de a análise estratégica, onde você pode, de repente, entrar em contato e querer fazer essa análise de meia hora, né, via videochamada ou chegar no consultório, para abrir e sair um pouco. Claro que a análise aí, né, é um investimento. Então, pessoal, agradeço aqui a Lourdes pela presença. Muito obrigado por ter aceitado o meu convite. E o episódio de hoje finaliza por aqui. Muito obrigado por cada telespectador. E a gente se vê ali no próximo podcast. Muito obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.